pastor há 20 anos, irmão. Não aconteceu nada nessa família. Ou seja, às vezes a pessoa acha que tem a presença de Deus, porque a Bíblia diz que a presença de Deus nas nossas vidas faz a diferença. E a Bíblia diz que a arca de Deus passou 20 anos na casa de Aminadab e não aconteceu nada. Uma pergunta, isso é diferente não, a Bíblia dos cristãos também hoje. Quantos cristãos que são servos de Deus e a sua vida não mudou nada? Continua a mesma coisa. Foi isso que aconteceu na vida de Aminadab. E Davi mandou buscar a arca. Davi tinha um desejo de trazer a arca para onde ela era, para Jerusalém. Só que Davi não tinha nada sobre a arca. E Davi preparou uns carros novos, boi novo, que não tinha usado carro nenhum. Fez tudo certinho, irmão. Mas quando chegou lá, ele na cova. Os bois tropeçaram e a arca ia cair e usa, porque defender a arca não cair. E foi fulminado por Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém poderia olhar para a arca e nem tocar nela. Deus deu uma ordem. E a Bíblia diz que Deus ele se agrada quando nós obedecemos a sua palavra. Nós vemos o rei Saul, quando desobedeceu a Deus. Deus instituiu o seu reinado. Porque obedecer, ele não precisa sacrificar. Eu sempre digo, irmão, que quem obedece sacrifica. O desejo do coração de Saul foi: eu vou matar só aquele que não presta, aquilo que é bom, levar para Deus. Às vezes nós queremos fazer a coisa boa porque nós não consultamos a Deus, irmão. Não, isso é bom para Deus. Mas a Bíblia diz que o nosso pensamento é o pensamento de Deus. Deus quer que nós obedecemos. O rei Saul desobedeceu. A ordem era para matar homem, mulher, criança, de bem. Mata todo mundo, os animais, não traga nada. Ele viu os animais bonitos e vai levar para Deus. Na lógica humana ele estava certo, irmão. Mas na lógica de Deus ele estava errado. Porque desobedeceu. E aqui a Bíblia diz que Davi põe em seu coração e busca a arca. Só que Davi não tinha nada. E quando ele chegar na ele na cor, eles vão tropeçar e morreu para a arca. E morreu na hora. Davi entendeu. Como é que eu posso levar a arca para a cidade de Davi? Se você morreu. Só que a Bíblia diz que Davi foi estudar sobre a arca. Davi foi aprender como é que leva a arca. Nem jumento, nem boi, nem cavalo, não, irmão. É 4 pessoas, tem um varal, a arca tem 2 argolas, 4 argolas para colocar uma vara e 4 levitas levam a arca, ou 4 sacerdotes. É assim que leva a arca. E quando ele descobriu isso, agora eu vou buscar a arca na casa. E ele ficou sabendo, irmão, que a arca passou 3 meses só na casa de Obed-Edom. É que eu acho interessante, irmão. Ele foi abençoado, ele e a sua casa, e tudo que ele tinha, Deus o abençoou. Por quê, irmão? Porque ele estava bem na presença de Deus. Aquilo que representa Deus, irmão, nós temos que dar valor a Ele. Aquilo que é importante para Deus, nós temos que cuidar dele. E Davi aprendeu, irmão. E foi só 3 meses. É por isso que às vezes, uma mulher, chega uma pessoa que é todo mundo ímpia, se converte e a sua vida é mudada, irmão. Aleluia! Porque ele dá lugar para Deus. Ele dá prioridade para Deus, irmão. Ele coloca Deus em primeiro lugar. E a sua vida é transformada. E as pessoas que servem a Deus olham para isso e não pode. Eu tenho 20 anos, 30 anos, eu servo em Deus. Nunca aconteceu isso na minha vida. Aí é diferente, irmão.
O próprio Jesus falou que vai vir do Oriente e vai tomar o lugar dos príncipes. Aleluia. Por que isso, irmão? Porque tem o lugar de Deus. A diferença é essa, irmão. Não importa se é 20 anos, 10 anos, não precisa de crente, não. O que importa para Jesus, para Deus, é agora. Eu já fui nessa frente, não, meu Deus. O que importa é daqui para frente. E aí Davi mandou buscar a arca. Ele dava 6 passos. Ele louvava a Deus, sacrificava, entrava na unção, entrava na presença de Deus com ousadia. Por quê, irmão? Porque ele entendeu o significado da arca. A arca simboliza a presença de Deus. É muito importante, irmão. E eu lembro sobre a arca e me passou batido, porque eu nunca tinha observado isso. Que João viu a arca no céu. Como ele falou, né? Eu não passei por isso por ele todo, porque eu tinha o Apocalipse lá. João viu a arca lá em cima. Por quê, irmão? Porque a arca não pode estar aqui na terra, porque é a presença de Deus. Alguém que tocasse nele ia morrer, irmão. Alguém que olhasse para ele ia morrer. E se você for mais atrás, você vai ver que quando Ofni Finéia, a arca simbolizava a presença de Deus. Pegar a arca vai para a guerra. Vamos vencer, porque Deus está conosco. E a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, se você for ler em diante, vai começar no 5, que ele diz a arca do céu, a presença de Deus, na guerra do Arraial. E houve uma alegria muito grande. A Bíblia diz que a terra tremeu de tanta alegria, de tanto júbilo. E a Bíblia diz que o exército filisteu, quando ouviu aquele júbilo, aquela alegria, ele está acontecendo no povo de Deus. Aí disse: olha, a arca de Deus está no meio do exército. Ele sabia disso, que se Deus estivesse lá, ele não tinha nem chance de vencer. Ele disse: ai de nós, porque Deus vem com eles para a guerra. Ai de nós. Só que se você for ler, você vai ver, ó, que mesmo assim, ó, o inimigo ele é terrível, o inimigo ele é perseverante. Vou até ler. 1 Samuel 4, versículo diz assim: ai de nós, quem nos livrará das mãos deste grandioso Deus? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteu, portai-vos invariavelmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram outros. Portai-vos invariavelmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua casa. A sua tenda foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e morto 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia. A arca estava lá, eu não estava. Tem outro crente que pensa que Deus está com ele, nunca mais. O caso de Sansão, irmão. Sansão diz assim: eu vou sair das outras vezes. Deus foi a primeira, a segunda e a terceira. Na quarta, Deus não estava mais comigo mais. Eu vou sair como das outras vezes. Quando a pessoa quer salvar, irmão, nós ficamos com seu lado. E aqui a Bíblia diz que a arca foi tomada e os 2 filhos do sacerdote foram mortos. E ali, quando soube a notícia, caiu no primeiro andar, pegou o pescoço e morreu. Só tragédia. Irmão, a coisa mais triste na vida do servo de Deus, aquele que tinha e agora
mais e pensa que tem. A coisa mais triste na vida do cristão é ele pensar que tem Deus e não tem. Tem aquelas pessoas que estão de riquinho, que são pobres, são aqueles mais que estão de rico. Mas comigo assim, uma pessoa que é simples, tem e diz que não tem, isso não é comigo. Aquele que não tem, quer mostrar que tem. E assim é muito triste para muitos crentes que pensam que tem e não tem, irmão. É igual a igreja lá do Apocalipse, sabe que tinha, mas não tinha. Deus estava fora. Mas Deus, irmão, porque a Bíblia diz que se a presença de Deus for comigo, aonde eu for, eu vou vencer. Aonde colocar José, a diferença é essa. Se Deus for contigo, não importa onde você se encontra. Se Deus for contigo, não é certo. Por que Josué? Ele foi questionar Deus. Deus fez uma promessa para Josué: olha, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Se tu obedecer a minha palavra, serei contigo. Ele lá para a terra, questionar Deus. Ele tinha argumento para isso, ele tinha respaldo. Quando o monstro não pode, quando o monstro não pode. Quando foi a cabeça do corpo. Tu perdeu, José, porque tem alguém pecado no teu período. Você perdeu, foi planetado. Aí foi lá, tiraram o bebê, mataram, tacaram fogo, apedrejaram, foi para dentro de cima. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, irmão. O nosso Deus, ele é um Deus vitorioso, só se ele não quiser, irmão. Eu aprendi isso, não é com ele, com essa condição. Eu só pego uma coisa se Deus permitir que eu perca. Porque aquilo que Deus projetou para mim, a única pessoa que vai me ver é eu mesmo. Você fica triste, pastor, quando alguém chega lá, eu pego minha cabeça por causa de irmão, por causa de ciclano, não pode com isso, irmão. Quer dizer que o Deus que eu sigo não tem para mim beber nada. O Deus que eu sigo tem poder. Se ele deu uma hora, Deus tem muito obedece. E aí eles estão obedecendo. Ai deles, se ele não obedecer. Como a coisa da casa do Deus, muito obrigado por ter errado. É um livramento. E nós, irmãos, não entendemos isso, irmão. Crente que é fiel a Deus, ele não pede bênção, irmão. Crente que ama a Deus, não pede bênção. As bênçãos vão seguir ele. E aqui Davi aprendeu. Davi aprendeu tanto que ele queria fazer uma casa para Deus. Davi queria fazer um templo para Deus. E era um templo luxuoso que ele queria fazer. Quando ele entendeu que a presença de Deus era gloriosa para ele. Até o profeta Natan foi enganado. Ele disse: olha, eu vou fazer um templo para Deus. E eu quero. Até o profeta Natan foi enganado. Faz o teu coração. Eu não quis. Tem tudo que agrada a você, que está dentro de uma lógica. Deus não precisa da lógica, irmão. É por isso que milagre não se explica. Fui explicar para o rapaz da frente, eu vou dizer que ela teve filho para caramba do dele. Mas não explica. Você tem que explicar como é que é. Você também quer, vou explicar como é que é. Olha, foi Deus que me deu moto, casamento, a minha casa, não tinha nada, irmão. Durante um ano. Vou explicar para ele, eu estou ouvindo, não consigo acreditar. Por isso que milagre não se explica, não tem explicação. Porque os médicos ficam admirados. Eu não consigo acreditar, tem como explicar isso aí. Porque o nosso Deus é muito grande. O nosso Deus em tudo está sujeito aos seus pés, à sua palavra. A Bíblia diz que as coisas para Deus é como se existisse no mundo físico para Deus. Ou seja, o coração agora para você, essa Bíblia não existe. Não existe. Mas para Deus ela existe já. Pelo poder que ele tem.
adoração é agradar Ele, adorar Ele, dar o seu melhor para Ele. É por isso que a Bíblia diz que outras coisas Ele te dá agradece. Mateus 6:33. As outras coisas Ele faz. A primeira é adorar, adore a Ele. Esse é o desejo do coração de Davi. Só que Davi não entendia como adorar Deus diante da arca. Ele tinha não é no celular, está nem para Deus, irmão. Que tem reverência, usa seu corpo, irmão. Só que adora a arca. Esse não consegue ver Deus como juiz, irmão. Não consegue ver Deus não. Não, Deus é só amor, Deus é só paz. Deus é justiça, irmão. Se eu tenho uma ordem, o meu prazer é que eu obedeça a sua palavra. É por isso que o salmista diz: guarda o teu pé quando tu entrar aqui dentro, porque aqui é um lugar de adoração. Aonde se encontrar dois ou três, alguém levou. Eu estou presente. Deus está aqui, irmão. Aleluia. E nós queremos ser abençoados por Ele. Porque Ele quer que essa eu aprenda agora a Ele. Se Ele está aqui, irmão, eu tenho que dar o meu melhor. Se Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. Eu tenho que ser reverência diante dEle. Aleluia. Mas ainda não. Ele respeitar dele. Mas a Bíblia diz que Obed-Edom, 3 meses. Olha a diferença para 20 anos. Isso é muito grande, irmão. De 3 meses para 20 anos, irmão. Toda a sua casa foi abençoada por Deus por causa da arca que simbolizava a presença de Deus. Aleluia. 3 meses só. Agora, explica isso aí. Tenta explicar isso aí, irmão. Explica também sobre Jacó. Maior do que o seu padrão, por quê? Porque fiel a Deus. Como você explicar isso aí, irmão? Como alguém que trabalha numa empresa pode ser maior do que o seu patrão, irmão? Isso é coisa de doido, irmão. Isso é loucura. Mas o apóstolo diz assim: as coisas, para quem parece loucura, mas para quem crê que é poder de Deus. Eu acredito que Deus pode mudar essa situação. Então, Obed-Edom, isso aqui é para nós. Não vai, irmão, olhar a loja de não, eu estou 20 anos de crente, 30 anos de crente. Você está dizendo não, irmão, você pode ter só um dia de crente. Se você sair da adorar, irmão, você pode ter certeza. Se você nunca aprende a presença de Deus, se você dá valor às coisas de Deus, pode ser que não é difícil se for, mas se representa Deus, irmão, a tua vida vai mudar. Aleluia. Porque tudo que é de Deus, tudo que é de Deus, que nós prezamos, que diz que é de Deus, que eu consagrado a Ele, irmão, tem que dar valor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.